Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Rosserote Odisseia. Eu me chamo Amanda e hoje eu vou fazer para vocês um tema. Quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, tá? Então eu separei para vocês aqui 5 pedras. A primeira pedra é o quartzo verde, a segunda pedra é o cristal, a terceira pedra é a pedra da lua, a quarta pedra é a pirita e a última pedra é a ametista, a quinta pedra. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, pedir para que a intuição, os guie aqui. Aquela pedra que você se identificar, você escolhe, ok? Então, eu vou dar continuidade por aqui, começando com o quartzo verde. Vamos ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos que vocês têm, ok? Para quem escolheu a opção do quartzo verde, quais são os pontos positivos? Bom, para quem escolheu o quartzo verde aqui, eu vejo que os pontos positivos, ele está muito ligado à questão do desenvolvimento da inteligência aqui. Então, são pessoas muito inteligentes e que carregam consigo muita competência. Um outro ponto positivo que vocês possuem aqui é a questão de mediação. Então, vocês são ótimos mediadores, são pessoas que conseguem pacificar situações, conseguem esclarecer situações aqui. Além de prover de um grande intelecto, são pessoas muito inteligentes, são pessoas também que carregam muita competência também, ok? Vamos ver quais mais pontos positivos vocês têm. Bom, um outro ponto positivo que vocês possuem é que vocês têm uma visão muito clara de uma certa realidade. Isso permite que vocês sejam mais lógicos e mais racionais naquilo que vocês pretendem. Então, aqui no caso, quando vocês estão passando por alguma situação de aprisionamento ou alguma situação de falta de entendimento, vocês param para refletir, para racionalizar e assim vocês saem de qualquer prisão. Então, vocês não são pessoas que viveram para serem presas, para ficarem numa vida cotidiana, muita mesmice, acomodados. Vocês viveram uma vida, vocês estão aqui para viver uma vida mais autêntica, uma vida mais desvendadora, uma vida, eu diria, de exploração aqui. Então também carrega esse ponto positivo que é a exploração, a investigação, a análise também. Então isso sai como ponto positivo para quem escolheu o quartzo verde. Vamos ver mais pontos positivos aqui para vocês que escolheram o quartzo verde. Um outro ponto positivo que vocês possuem fala do amor. Mas como assim o amor? Vocês têm uma capacidade muito plena de amar o outro, mesmo com as suas qualidades e defeitos. Vocês são pessoas muito carinhosas e carregam um coração muito bondoso. São pessoas muito generosas, são pessoas que sempre procuram ver a vida de uma forma muito positiva, de uma forma muito altruísta. Então, quando se trata de pontos positivos, nós vemos aqui a inteligência, a capacidade de analisar, a capacidade de investigar. São bons investigadores, conseguem captar as coisas de forma muito rápida. São bons mediadores, conselheiros, conseguem pacificar situações, conseguem resolver atritos e conflitos aqui. Não ficam presos, amarrados em mesmice, em tédios. São pessoas que têm um espírito livre para explorar, livre para conhecer, livre para aprender. E carregam consigo o amor e a generosidade, que faz muitas vezes você ter compaixão e faz muitas vezes você ter aquela questão de se colocar no lugar do outro, de compreender as dores do outro. Então, traz aqui um coração muito bom, tá? Vamos ver agora quais são os pontos negativos. O ponto negativo aqui fala muito tanto de aspectos internos quanto não internos, tá? Então fala assim que o que prejudica vocês, o que acaba tornando vocês negativos, é quando vocês agem com impulso ou agem com uma certa exigência ou dominação sobre o outro. Então entenda, todos têm um lado bom e um lado ruim, o lado luz e o lado sombra, o lado correto e às vezes um pouco incorreto. Então é como se o maior
o maior ponto negativo aqui, no caso, é quando vocês tentam dominar alguém, controlar uma situação, controlar o outro. Ou muitas vezes aquela questão de donos da verdade. Quando vocês atuam assim, vocês podem se precipitar, muitas vezes podem se colocar numa situação prejudicial porque não pensaram antes de agir aqui, tá? Vamos ver aqui mais um ponto negativo. Certo. Outro ponto negativo aqui fala muito da forma de se expressar, tá? Sabemos que são inteligentes, que têm uma certa generosidade, mas eu acredito que esses pontos negativos, eles só apareçam na vida de vocês quando vocês não estão muito bem, quando vocês não estão naquele dia legal, naquele dia tranquilo. Então, um dos pontos aqui negativos também é a forma de se expressar. Então, aqui pode ser pessoas que falam muito, ficam falando muito, falam da sua vida, falam tudo o que acontece, falam outras coisas. Podem ser também pessoas que, quando falam de uma forma gritante, né? Falam muito alto. Isso une com o primeiro ponto negativo, porque isso aqui pode ser uma pessoa que, quando quer dizer a sua verdade ou quando quer se expor, age de uma forma verbalmente agressiva. Então, fala mais alto do que o outro. Isso acaba parecendo ser um ar de superioridade, tá? Então, isso é um ponto negativo. Um outro ponto negativo aqui é aquela questão da mesma moeda, tá? De às vezes querer fazer a mesma coisa que o outro, né? De dar ao outro aquilo que ele dá a você, principalmente quando é negativo. Então aqui às vezes, né? Eu vejo que muitos de vocês, quando alguém faz alguma coisa, vocês podem querer de alguma forma reivindicar, né? Então alguém ofende, vocês ofendem de volta. Alguém vem para brigar, vocês brigam de volta. Então isso coloca como um ponto negativo. Entenda uma coisa, ponto negativo não é julgando a personalidade de vocês. Pontos negativos seriam pontos que atrairiam para a vida de vocês, tá? Problemas. Atrairia problemas, atrairia situações complicadas, atrairia briga ou até isolamento aqui, tá? E o outro ponto negativo aqui, vem falando assim, quando vocês têm a verdade, né? Porque sabemos aqui que vocês são inteligentes, têm um coração muito bom, mas quando vocês se negam a aceitar que estão errados, se negam às vezes a ouvir uma opinião do outro, se nega muitas vezes a ouvir o que o outro tem a dizer. Então, quando vocês se negam a não ter uma conversa recíproca, quando você tenta dar aquele ar de frieza e falar para o outro, não quero resolver isso eu não quero agora, né? Acabar agindo nesse certo sentido, às vezes até com um pouco de egoísmo, é quando pode atrair situações negativas. Coisas que vocês poderiam resolver de formas mediantes, de formas pacíficas, ou às vezes esclarecer algo para finalizar ou continuar, vocês acabam agindo um pouco diferente da sua personalidade e isso pode acabar atraindo problemas. Quando vocês agem com o ponto, com as qualidades que vocês têm, que é a inteligência, a generosidade, saber mediar, saber ouvir, saber não ficar naquela zona de conforto, é quando a vida de vocês flui aqui, tá? Vamos ver agora como que as pessoas atualmente estão vendo vocês, né, diante de toda essa situação aqui, dos pontos que eu mencionei. Vamos ver como que as pessoas estão vendo. Bom, as pessoas têm aqui sim uma boa impressão, tá? As pessoas estão vendo vocês como pessoas muito altruístas, pessoas muito animadas, pessoas divertidas, pessoas que muitas vezes esbanjam, né, uma iluminação aqui. Veem vocês como pessoas que lutam por aquilo que querem, pessoas que, quando quer uma coisa, usa da sua responsabilidade, usa do seu comprometimento, usa dos seus artefatos aqui para conquistar, e veem vocês como pessoas muito receptivas, muito calorosas, pessoas muito agradáveis aqui. Então, no momento, né, vocês expressam aqui uma boa energia. Claro que tem um outro ponto, tá? Algumas pessoas, elas podem estar julgando, ou elas podem estar tendo uma certa certeza
que vocês talvez estejam agindo como um alter ego. Então, às vezes estão muito egocêntricos, tá? Mas eu vejo que isso é a grande minoria que pensa. Muitas vezes é uma pessoa que vocês não lidam, né? Aquela questão do santo não bater. Mas as pessoas, em geral, estão tendo uma visão de vocês muito positiva. Vamos ver um conselho para vocês agora? Vamos ver aqui um conselho para vocês que escolheram quartzo verde. Bom, o conselho aqui é o seguinte: qual que é o seu propósito de vida, né? Porque tem tanta qualidade aqui, será que não seria interessante usar dessas qualidades para promover algo bom para você, às vezes profissionalmente? Se você tem aqui um ponto positivo de mediações, manter relações pessoais e interpessoais de forma harmônica, as pessoas reconhecem um lado positivo muito maior do que o seu negativo. Então as pessoas estão enxergando mais coisas boas em vocês do que coisas negativas. Por que não utilizar disso para alguma coisa útil, né? Então muitas vezes para resolver uma pendência, muitas vezes para uma carreira, por exemplo, são mediadores, advogar, psicólogos, trabalhar com o público, né? É uma das questões. E às vezes transmitir, né, o que vocês sabem, a inteligência ao outro aqui também, né? Tem a questão investigativa, às vezes investigar coisas saudáveis que vão aprimorar o intelecto de vocês por serem pessoas muito inteligentes. Então aqui o conselho é: qual é o seu propósito de vida? O que você pretende aqui, né? Então, para utilizar dessa excelente energia a favor de vocês. Vocês estão tendo uma visão da parte dos outros muito positiva, aproveitem isso, porque isso pode atrair muita prosperidade para a vida de vocês e muito crescimento, ok? Então, para quem escolheu quartzo verde, muito obrigada, tá? E aproveitem esta energia. Agora nós vamos para quem escolheu o cristal. Para quem escolheu o cristal. Vamos ver aqui quais são os pontos positivos para quem escolheu a pedra do cristal. As pessoas que escolheram a pedra do cristal são pessoas que se conectam muito fácil com os outros, tá? Um dos pontos positivos é a sua habilidade de se conectar, de sentir o outro, de captar o pensamento do outro. Um segundo ponto positivo aqui tá do seu lado intuitivo, do seu lado sensível aqui, tá? São pessoas muito sonhadoras. Isso não é um ponto negativo, muito pelo contrário. A pessoa que sonha, a pessoa que cria, é uma pessoa que cresce, tá? Vamos ver aqui mais um ponto positivo. São pessoas que lutam por aquilo que querem, são pessoas que conseguem manter coisas duradouras, conseguem manter uma estabilidade, tá? Então, assim, para resumir aqui os pontos positivos de vocês. São pessoas que conseguem manter relações duradouras, são pessoas que conseguem manter amizades, então aqui traz a questão da lealdade. Então, são pessoas muito leais aqui. São pessoas muito intuitivas, é um ponto, claro, positivo. São pessoas que sabem se proteger e sabem proteger o outro. Então, um dos pontos que vocês carregam é proteção, né? Aquele ar de passar proteção e também se colocar à frente para proteger. Eu diria, assim, que esse ponto positivo é bom porque há uma intimidação. Então, quando alguém está tentando ameaçá-los, ou quando alguém está subestimando vocês, quando vocês se mostram, né, com esse ar protetivo, essa pessoa ela se distancia, porque ela fica amedrontada aqui, tá? Vocês carregam também aquela questão de ter uma boa organização, né? São pessoas muito organizadas, são pessoas também que conseguem manter coisas duradouras, conseguem manter estabilidade, conseguem manter coisas fixas. Isso faz com que vocês, de alguma forma, cresçam cada vez mais, né? Então eu diria, para quem escolheu o cristal, vocês estão bem próximos de obter tudo que precisa na vida, tudo que quer aqui na vida, porque vocês têm pontos muito bons para isso, tá? E não posso deixar de mencionar que são românticos, poderiam ser poetas aqui, tá? Pessoas muito criativas também, muito ligada à música, muito ligada à lua também, tá? São tudo envolvimento com os pontos que vocês possuem. Agora vamos ver os pontos negativos, né? Para quem escolheu o cristal, quais são os pontos negativos para quem escolheu a pedra cristal?
O ponto negativo aqui para quem escolheu a pedra cristal é a teimosia, tá? A teimosia... Deixa eu pegar mais aqui, porque aí eu já leio tudo, tá? Mas eu já vejo logo de início aqui que o ponto negativo é a teimosia. A teimosia, o orgulho, às vezes não querer aceitar as coisas, ou às vezes fazer muita pressão sobre o outro aqui, tá? Quais são os pontos negativos? Pontos negativos estão relacionados, como eu mencionei, à teimosia. Fala também da vaidade, tá? São os pontos que acabam sendo negativos para vocês. O apego, mas aquele apego de medo de perder, tá? Porque o apego faz com que vocês fiquem presos só naquilo e não consigam ter uma visibilidade melhor das coisas. E repetição de ciclo aqui. É uma coisa muito negativa. Então, assim, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou lá e faço. Nunca mais eu vou ver essa pessoa. Eu vou lá e vejo essa pessoa. Nunca mais eu vou procurar essa pessoa. Eu vou lá e procuro essa pessoa. Tá? Nunca mais eu vou ser teimoso ou teimosa, mas eu continuo sendo teimoso e teimosa. Tá? E isso, né, o que eu quero que vocês entendam? Ponto positivo e ponto negativo é o seguinte. O ponto positivo é o que vai te atrair coisas boas, o que vai trazer firmezas. O ponto negativo é o que pode provocar situações prejudiciais para vocês. Então, para quem escolheu cristal, quando vocês estão com teimosia, quando vocês estão muito orgulhosos, né? Claro que vai de cada situação. Quando vocês estão muito apegados a alguma coisa e sentem um grande medo de soltar essa coisa, né? Porque o apego, ele não é saudável, né? Se formos parar para pensar. Porque parece que a gente nós ficamos mantidos naquilo. Então isso é negativo para vocês. E aqui fala também do ciclo repetitivo. Então, eu não vou fazer, eu faço. Então, é uma coisa que fica se repetindo. Isso pode colocar a vida de vocês entre altos e baixos. Vocês ficam em altos e baixos constantes. Porque muitas vezes a teimosia de querer deixar alguma coisa para trás. Muitas vezes a vaidade. E vocês não precisam disso, porque vocês têm uma belíssima energia aqui. Então, muitas coisas às vezes não são mantidas porque vocês entram nesse tipo de energia aqui embaixo. Então, às vezes alguém está falando alguma coisa, você teima com a pessoa que não. Às vezes a pessoa está querendo, de alguma forma, ser mais leve, né, mais saudável com as coisas e você entra com aquela vaidade. Ou às vezes as coisas têm que passar segurança, mas a segurança vira apego e apego vira posse, né? E aí o que você pode manter estabilidade, manter uma coisa fixa, você fica oscilando. Então esses seriam os pontos negativos, tá? Vamos ver agora, deixa eu virar aqui, como as pessoas estão vendo vocês no momento. Estão vendo de forma boa, vocês não estão? Caíram muitas cartas, eu vou embaralhar mais uma vez. Mas vamos ver aqui. Bom, no momento atual, as pessoas elas estão enxergando vocês um pouco mais fechados, como se vocês estivessem um pouco mais frios, mas enxergam em vocês também uma certa força de vontade. Eu diria que as pessoas no momento atual estão vendo vocês num processo de mudança. Enxergam vocês um pouco mais distantes, mas ao mesmo tempo veem que essa distância é porque vocês estão focados em algo e porque vocês estão também batalhando ou estão agindo com uma certa competência aqui, tá? Mas eu diria que as pessoas estão vendo de uma forma positiva, né? Tem algumas pessoas que estão enxergando realmente uma certa distância, como se vocês estivessem mais frios, mais afastados. Porém, essas pessoas, elas têm uma certa noção que talvez isso seja porque vocês estejam trabalhando algo, resolvendo algo na vida de vocês. As pessoas veem vocês com uma força e uma coragem, tá? Veem vocês como pessoas muito corajosas, pessoas muito decisivas aqui e pessoas muito agradáveis, boas companhias aqui, ok? Então, vocês estão passando uma boa visão para fora, isso é muito bom para trabalho, né? Para as relações, para o seu relacionamento, a pessoa vê você desta forma. Vamos pedir agora um conselho para vocês. Qual é o conselho que vem para
as pessoas que escolheram o cristal. Vamos lá. Para quem escolheu o cristal, o conselho vem se tratando da paciência, né? Muitas vezes, nossa teimosia impede nós de termos paciência com o outro, paciência com uma situação. Às vezes nós estamos realmente numa situação dificultosa, onde talvez não estamos tendo paz, mas acelerar as coisas, tentar brigar por isso, tentar usar de uma certa vaidade aqui, isso pode causar arrependimentos, dependendo da postura que nós tomamos. Então aqui pede para que vocês tenham paciência, paciência consigo mesmos, né? Se uma situação não está fluindo, não adianta tentar forçar. Então aqui fala para vocês terem paciência, para vocês trabalharem isso, essa tolerância dentro de vocês, ok? Muito bem, muito obrigada para quem escolheu a pedra do cristal. E agora nós vamos aqui para quem escolheu a pedra da lua. Vamos ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos de vocês, ok? Quais são os pontos positivos para quem escolheu a pedra da lua? Vamos lá. Bom, vocês são pessoas que não se deixam aproveitar, tá? Uma das maiores qualidades, o ponto mais positivo que vocês têm é a honestidade. São pessoas muito honestas. Pode ser que essa honestidade doa em alguém, sim, mas vocês estão com a consciência tranquila. Então fala aqui da honestidade. Fala também da questão da racionalidade. Então são pessoas também que sabem agir de forma racional, sabem pensar. Um outro ponto positivo aqui é a reflexão. São pessoas que conseguem refletir diante a uma situação, tá? E são pessoas também que não se deixam serem aproveitadas aqui, né? Sabem colocar as pessoas no seu devido lugar. Por favor, mais pontos positivos aqui para quem escolheu a pedra da lua. Olha, são pessoas que carregam um timbre de guerreira. São pessoas muito reconhecidas, tá? Mas um dos pontos positivos de vocês é que vocês sabem reconhecer quando estão errados. Você sabe reconhecer o seu valor, você sabe reconhecer o valor do outro. Então eu vejo aqui também como um ponto positivo vocês sendo pessoas muito justas, tá? Então com vocês não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem ciclano e fulano, vamos dizer assim. Com vocês tem o que é justo. Se você fez por merecer, está aqui sua recompensa. Se você nada fez, então nada você merece. Então eu vejo vocês assim com ponto positivo de justiça, honestidade, tá? São pessoas que são muito dedicadas aqui também, se dedicam muito às coisas que gostam, aos outros também, mas não se deixam aproveitar, tá? Um outro ponto aqui positivo de vocês é a questão do equilíbrio. Então vocês conseguem se equilibrar mesmo diante as más circunstâncias. São pessoas que mantêm muito o pé no chão. São pessoas que conseguem equilibrar o racional e emocional e decidir com os dois de maneira correta. São pessoas também muito sensíveis. Isso é um ponto positivo, porque a sensibilidade permite que você capte ou leia, né, o outro. Um outro ponto positivo aqui é a telepatia. Então são pessoas muito telepáticas aqui, tá? Mas eu diria assim que são pessoas que conseguem ser conciliadoras. São pessoas assim que transmitem, né, através dos seus gestos, um lado muito dedicado, um lado muito delicado e um lado muito agradável aqui. Então esses são os pontos positivos. Vamos ver agora os pontos negativos. Quais são os pontos negativos das pessoas que escolheram a pedra da lua? Ok. Que isso, pedra da lua? Olha lá, vamos lá. Qual que é o ponto negativo? E eu vou explicar assim como eu expliquei nas outras pedras. Ponto positivo é tudo que você usa de bom dentro de você para atrair coisa boa. Ponto negativo é a forma que você vibra, a forma que você fica, que te atrai consequências negativas, tá? Então, assim, primeiro ponto negativo que vocês têm é a rebeldia. Às vezes são muito rebeldes e muito birrentos, né? Quando as coisas não saem como vocês querem, vocês ficam aí um pouco rebeldes em relação à situação ou ao outro.
Um outro ponto negativo, apego ao passado. Então, às vezes, o apego ao passado aqui, ficar lembrando de coisas do passado, é uma coisa negativa para vocês. Um outro ponto negativo está ligado aqui aos ciúmes, possessividade, que é aquele ciúme descontrolado, e também vícios aqui. Então, vocês podem possuir algum tipo de vício, esse vício torna alguma coisa negativa para vocês. Agora, para quem não tem vício, isso daqui fala do ciúme, né? Aquela coisa possessiva, aquela coisa de ficar procurando, investigando, tá? E fala também da questão da sexualidade para outros de vocês. É uma leitura geral, então cada um se adapte, tá? Então fala também que uma das coisas negativas pode ser a questão de ceder a tentações ou ser muito carnal às vezes, né? Quando você age nessa energia muito carnal, pode te trazer consequências prejudiciais. E um outro ponto negativo é quando vocês se fazem de vítima, tá? Ou quando vocês não sabem lidar com situações aqui de desprezo. Então isso é negativo para vocês, porque quando vocês entram nessa energia, vocês ficam pessoas muito egocêntricas, não seria essa palavra. Vocês ficam pessoas muito radicais. Vocês ficam muito radicais em tudo. Tudo é a flor da pele, é tudo 880 o tempo inteiro, tá? Então é como se o fato de vocês não saberem lidar muito bem com isso acaba trazendo uma vibração negativa. Mas falando aqui no geral, né? Vocês são pessoas inteligentes, sabem ser pacíficos, sabem equilibrar as coisas, mas eu acredito que quando vocês estão lidando com pessoas ou situações negativas, essas pessoas despertam em vocês o lado sombra. E o lado sombra de vocês é um lado que joga vocês para baixo, que fazem vocês se sentirem diminuídos. Então, muitas vezes, um ponto negativo que vocês têm é não acreditar em vocês, é sempre se desvalorizar, tá? Mas também pode ser desvalorizar o outro. Então, às vezes, alguém está fazendo muito por vocês e vocês acabam não dando muito valor. Um outro ponto negativo também referente a essa energia pode ser a questão da traição, tá? Ou da mentira, ok? Então, vocês adaptem. Vamos ver agora como que as pessoas estão vendo vocês, ok? Como que as pessoas, no geral, estão vendo vocês? Certo. Bom, no momento, as pessoas em torno de vocês estão enxergando um grupo de vocês de uma forma e um outro grupo de outra. Então, assim, provavelmente quem está agindo no seu lado luz, nas suas boas qualidades, nos seus pontos fortes aqui, as pessoas estão enxergando vocês como pessoas que se cuidam, pessoas que são muito amorosas, pessoas que são agradáveis, são divertidas, pessoas assim que elas não querem perder a conexão, que elas não querem se afastar. Porém, tem outra parte de vocês que as pessoas estão enxergando vocês no mundo do vitimismo, tá? Então, tem pessoas, não são para todos, vocês adaptem. Tem pessoas que estão vendo vocês aqui como pessoas que vivem reclamando de tudo, que vivem sendo vítima da história, vítima da situação. E muitas vezes essas pessoas vão acabar se afastando de vocês. Isso para um grupo de pessoas. Para o outro grupo, vocês estão sendo vistos como pessoas muito amáveis, pessoas divertidas, pessoas que realmente vale a pena manter uma conexão aqui, tá? É uma grande minoria que está sendo vista dessa forma, como uma pessoa que tem tudo para ser grande, mas prefere ficar se lamentando. É dessa forma que algumas pessoas estão vendo, tá? Vamos ver agora um conselho para quem optou pela Pedra da Lua. Viraram muitas cartas. Um conselho para quem optou pela Pedra da Lua. Um conselho para quem optou pela Pedra da Lua. Um conselho, por favor, para quem optou pela Pedra da Lua. Opa. Ciclos. Então, um conselho aqui para vocês é o seguinte. É a questão de repetir ciclos, tá? Então, assim, quando você faz sempre algo inovador, você usa da sua inteligência, da sua garra, do seu poder de conciliação, né? Mantendo os pés no chão, fazendo as coisas em equilíbrio, você consegue avançar.
você consegue se tornar grande, você consegue se tornar vencedor, vencedora. Só que quando você fica naquela energia, né, de ai, ninguém me dá valor, ai, o passado, não esqueço o passado, ai, que ciúme dessa pessoa, preciso ficar perseguindo ela. Quando entra nessa energia e esse ciclo ele fica constantemente se repetindo, é quando vocês decaem. É quando tudo parece estagnar e dar errado na vida de vocês. Então usem da coisa mais maravilhosa que vocês têm para crescerem aqui. E não repitam ciclos que vocês já notaram que não está trazendo resultados benéficos. Ciclos que estão colocando vocês cada vez mais nesta energia. Ok? Na energia do dependurado aqui. Muito bem. Essa é a leitura para quem escolheu a Pedra da Lua. E agora nós vamos para a Pedra da Pirita. Muito obrigada a todos que assistiram. Vamos agora para a Pedra da Pirita. Quarta opção. Por favor, qualidades, né? Pontos positivos aqui para quem escolheu a Pedra da Pirita. Pontos positivos para quem escolheu a Pedra da Pirita. Bom, caiu uma a mais, eu vou considerar, ok? Bom, aqui são pessoas que o ponto positivo aqui, que para alguns pode ser um ponto negativo, para quem tá ouvindo de vocês, né? Mas o ponto positivo de vocês aqui é muito a questão do sentimento, né? Então, assim, vocês são pessoas muito maternais, são pessoas muito amorosas, são pessoas muito carinhosas, as pessoas sentem a elas, as pessoas sempre vão estar correndo para vocês de alguma forma. São pessoas que carregam como pontos também positivos aqui o lado do coração, então pessoas que realmente se dedicam, se entregam, isso é bom. Alguns podem pensar que é negativo, mas isso é muito bom. Um outro ponto positivo aqui, tá, é que vocês são pessoas incapazes de julgar o outro. Então, assim, pode vir sim um pensamento às vezes, mas vocês não são de ficar julgando as coisas sem realmente ter uma certeza aqui. E dentro disso, uma das maiores virtudes que vocês têm aqui é a questão de renascer, né? Então, quando vocês erram, vocês sabem que vocês erraram, vocês entram naquele estado de redenção para melhorar aquilo, para melhorar a própria vida. Então isso é um ponto muito positivo, porque vocês lutam por si mesmos aqui. Um outro ponto positivo está ligado a trabalho. Então são pessoas muito dedicadas, muito profissionais aqui. São pessoas assim que também têm uma certa paciência para resolver as coisas. Isso é um ponto positivo, porque vocês conseguem refletir antes de tudo. São pessoas também que têm uma comunicação muito interessante. Então, muitos aqui que escolheram a Pedra da Pirita são pessoas que conseguem se comunicar e tocar o coração do outro. São pessoas que conseguem infiltrar na mente do outro. Eu diria que são pessoas muito persuasivas. Para outros, eles podem considerar até manipuladores. Mas aqui são pessoas muito persuasivas. Pessoa que fala, toca, faz a outra pessoa pensar. Então, isso é um ponto muito positivo. E um outro ponto positivo é a força. Qual é essa força? A resistência. Então vocês podem ser pessoas que carreguem coisas, né? Vamos dizer assim, carrega um saco de cimento, ou se você está no trabalho você ajuda mesmo, é uma pessoa esforçada, né? Eu dei esse exemplo, mas vários outros tipos de esforços. Então as pessoas veem que vocês são pessoas muito esforçadas, são pessoas que não tem tempo ruim, vocês vão lá e fazem, né? Então são pessoas totalmente esforçadas aqui. Vamos ver agora um ponto negativo que vocês têm. Quais são os pontos negativos de quem escolheu a Pedra da Pirita? Ok. Primeiro que vocês são pessoas que não gostam de receber ordens, né? Então, para quem trabalha e tem chefe é um grande problema, porque vocês não vão conseguir ouvir o chefe e ficarem quietos. Então, um dos pontos negativos é que
vocês acabam não conseguindo ser muito participativo nas coisas, sabe? Então, assim, vocês ignoram as pessoas muitas vezes, ou vocês não vão em tal lugar porque não querem conversar com tal pessoa. Então, eu vejo que um dos pontos negativos aqui é essa questão de não gostar de ser controlado. Claro que ninguém gosta, mas assim, às vezes vocês têm um chefe, às vezes alguém pede alguma coisa e vocês tornam aquilo como um controle, tá? Então, assim, um dos pontos negativos que vocês possuem é essa questão de não conseguir trabalhar em equipe, não conseguir trabalhar com pessoas. Então, provavelmente, vocês são pessoas que, num certo futuro, podem ter um negócio próprio ou podem querer fazer alguma coisa sozinhos porque vocês realmente não conseguem ouvir a opinião do outro assim, porque vocês consideram como controle, tá? Um outro ponto negativo aqui é a boca, vamos dizer assim. Às vezes, vocês estão numa discussão com alguém e vocês falam umas coisas e, assim, você pode ser honesto, honesta com a pessoa, dizer para ela o que está encontrando de errado. Mas a partir desse momento que essa honestidade vira humilhação, é uma coisinha complicada. Então, às vezes, vocês, sem notarem ou notando, vocês podem ter um comportamento de humilhar o outro através da comunicação. Então, às vezes, o outro vai dizer alguma coisa, você poderia só assinalar para a pessoa o que ela fez, mas vocês vão pegando no ponto fraco dessa pessoa. E isso magoa a pessoa, tá? Então, seria um ponto negativo. Por que que? Vou explicar a mesma coisa que eu expliquei nas outras pedras. O ponto positivo é tudo que vai atrair coisa boa para vocês, quando vocês agem dessa maneira. O ponto negativo é tudo que atrai coisa ruim. Então, assim, às vezes vocês precisam mediar, conversar, trabalhar bem em equipe e vocês não conseguem. Então, para quem trabalha em empresa, para quem trabalha com pessoas, vocês devem estar sufocados já. Porque é doloroso para vocês trabalharem no meio de pessoas aqui, tá? Vamos ver quais são os outros pontos negativos. Caíram mais duas, mas eu não vou considerar. Ah, vou sim. Vamos lá. Quais são os outros pontos negativos? Vocês guardam muitas mágoas. Vocês não conseguem se afastar de coisas que já aconteceram. Assim, esquecer, né? São pessoas que guardam muita mágoa aqui. Poderia dizer que tem até um pouco de rancor aqui das coisas. Um outro ponto negativo. Aqui são várias situações, eu vou explicar para vocês se adaptarem. Um dos pontos negativos de alguns de vocês é vocês, às vezes, não se darem bem com a própria mãe. Culparem a mãe muito, porque talvez a mãe não foi a mãe que vocês gostariam. Isso torna um pouco a vida de vocês negativa, porque atrai karma. Um outro ponto negativo é a questão de não conseguir se manter por muito tempo no relacionamento. Por quê? Aquela questão de mandar e desmandar, que eu mencionei aqui logo em primeiro ponto. Vocês não gostam de receber ordens. Se vocês estão num relacionamento e a pessoa começa, faz isso, faz aquilo, né? Vocês já acabou, né? Então aqui eu vejo que um dos pontos negativos é às vezes vocês não conseguirem manter a estabilidade das coisas. Isso pode também estar ligado a ficar desistindo. Começa algo e depois desiste. Um outro ponto negativo aqui fala de acomodação. Então, às vezes, podem ser pessoas que fiquem muito acomodadas nas situações, tá? Um outro ponto negativo é, às vezes, vocês ficarem fazendo malabarismo com as situações, tá? E isso acaba atraindo para vocês um estado negativo, quando vocês não são decisivos, quando vocês não decidem, quando vocês ficam deixando tudo para depois, né? Claro que o ponto positivo é vocês pensarem, refletirem e agirem. Mas quando vocês ficam brincando, vou, não vou, isso atrai coisa negativa para vocês ou pode trazer situações. Um outro ponto negativo aqui é repetir alguns hábitos ou tentar retomar coisas que já acabaram. Isso acaba se tornando um ponto negativo para vocês. Tentar dar continuidade ou persistir em algo que já definitivamente acabou. Isso resulta em coisa negativa, tá? Vamos ver aqui como que as pessoas atualmente estão vendo vocês. Nesse momento. Como que as pessoas estão vendo vocês? Por favor, como que as pessoas estão vendo Nossa. Vamos lá.
Ó, um pouquinho complicado aqui, tá? As pessoas no momento, elas não estão tendo uma visão que esteja muito agradável, tá? Mas eu vou explicar isso para vocês. Vamos lá. No momento, tá? Isso vai diferenciar dependendo de cada pessoa. Algumas pessoas estão notando vocês como se... Lembra que eu falei aqui que vocês têm um ponto positivo de persuasão? Mas dependendo da pessoa que vocês estão lidando, a pessoa acha que vocês estão manipulando ela. Então, às vezes, as pessoas acham que vocês manipulam elas para ter as coisas que vocês querem, né? Outro nível de pessoas estão vendo vocês como pessoas muito atraentes, tá? Pessoas que estão muito atraentes, estão chamando muita atenção e são pessoas que são provocativas, tá? Outra parte de pessoas estão vendo que vocês estão agindo com uma certa imaturidade na forma de conversar. Então pode ser aquelas pessoas que estão, né, falando aquelas coisas e tocando no ponto fraco do outro. Mas para a grande minoria, dando um contexto geral, eu diria que as pessoas estão notando na vida de vocês alguém que está se aproveitando de vocês no momento. Então é como se eu escutasse pessoas, são palavras diferentes, mas é como se eu escutasse alguém falando assim: eu não acredito que você está caindo no que essa pessoa está falando de novo. Você não se toca? E eu escutasse outra pessoa falando: até quando você vai suportar isso? Você perdeu o seu brilho. Eu vejo nos seus olhos que você não está feliz. Então, eu visse várias vozes, mas cada pessoa está falando de uma forma diferente. Então, a sensação que me dá aqui é que essas pessoas estão notando que hoje vocês estão cedendo ou sendo submissos a alguma situação. Vocês não gostam de receber ordens, isso está muito claro. Mas quando vocês amam e quando vocês gostam de alguém, vocês cedem. Tá? Vocês cedem. Mas é até um pouco estranho isso, né? Mas assim, quando vocês estão positivos, que vocês estão amando e vocês se deparam com pessoas aqui que são oportunistas, essas pessoas, elas dão uma pisada em vocês, sabe? Parece que a questão do mandar aqui vale só para outras pessoas ou para o trabalho aqui, né? Não quero que me mandem. Mas quando vocês amam, vocês se entregam. Pode ser em outras situações, mas eu vejo aqui que as pessoas estão notando que tem alguém na vida de vocês que está se aproveitando de vocês e que está deixando vocês com a cabeça quente, né? Com os pensamentos aqui pessimistas aqui, tá? E tem outras pessoas que estão enxergando algum sofrimento também, algum tipo de sofrimento. Então, assim, enxergam vocês pessoas atraentes, provocativas, interessantes. Outros estão sendo vistos como pessoas que estão passando por algum sofrimento. E outra parte de vocês, acredito que a grande maioria, estão sendo vistos como pessoas que estão com alguém que está se aproveitando, né? Então, as pessoas mais próximas, mais íntimas, têm esse tipo de impressão aqui. Vamos ver um conselho para vocês que escolheram a pirita. Qual que é o conselho para quem escolheu a pedra da pirita? Conselho para quem escolheu a pedra da pirita. Um conselho, por favor. Opa. Bom, o conselho para quem escolheu a pedra da pirita é: desperte a sua criança interior. Desperte tudo que você tem de bom dentro de você. Porque agora eu acredito que para quem escolheu a pedra da pirita, tem muitas qualidades aqui. São pessoas aqui muito geniosas, mas que estão se deparando com alguma situação, tem alguma situação que gera um desconforto, uma frustração, um sofrimento, e as pessoas estão percebendo isso, porque vocês são pessoas que não conseguem disfarçar quando estão tristes. Os outros sempre notam isso, fica muito visível no semblante de vocês. Então, um conselho aqui é para que vocês despertem a criança interior, porque quando essa criança é despertada, quando isso sai de dentro de vocês, é quando vocês voltam a ser quem vocês de fato é. Pessoas bonitas, belas, pessoas divertidas, pessoas calmas. Então, realmente, tem alguma energia na vida de vocês ou alguma situação que as pessoas estão enxergando que está fazendo mal para vocês, que está deixando vocês numa energia não muito agradável, e vocês não estão conseguindo vibrar o amor que vocês são.
vocês não estão conseguindo vibrar de forma equilibrada os seus. Então, para quem escolheu a pedra da pirita, são essas informações. Eu sempre vou estar fazendo esse tipo de leitura para vocês, para ir ajudando vocês, né? Para saber como vocês estão de energia, como que as coisas estão sendo, para vocês terem um direcionamento, ok? Bom, agora para finalizar, quem escolheu a pedra da ametista? Vamos ver aqui como que as pessoas estão vendo vocês, ok? Perdão, vamos ver os pontos positivos e os pontos negativos. Depois nós vamos ver como as pessoas estão enxergando. Quais são os pontos positivos de quem escolheu a pedra da ametista? Quais são os pontos positivos? Olha, aqui são pessoas bem atraentes, pessoas assim que passam uma sensação assim de desejo. Então assim, é um ponto positivo porque isso pode abrir portas para outras coisas, não coisas negativas. Então assim, às vezes as pessoas olham para vocês, já se simpatiza com vocês, já gosta de vocês e isso pode abrir oportunidade no trabalho, vocês podem ter uma certa calmaria, mas uma coisa é muito clara, vocês são pessoas muito admiráveis aqui, tá? Vamos ver aqui quais são os outros pontos positivos. São pessoas que trabalham muito, são pessoas muito dedicadas ao profissional, muito dedicadas à própria vida. Então, são pessoas aqui que são muito competentes, né? Então, um dos pontos positivos de vocês é a competência aqui. Outro ponto positivo é o empoderamento. São pessoas que acreditam em si, têm um poder, sim, de liderança, têm um lado muito maternal, tem um lado aqui muito atrativo. Então, assim, eu diria que para quem escolheu a ametista, vocês são pessoas, assim, muito competentes, pessoas que são muito agradáveis, muito gentis, pessoas aqui que sabem o que querem, são muito decididas, pessoas que poderiam ter o seu próprio negócio, pessoas que são vistas pelos outros muitas vezes como pessoas muito maduras, tá? E são pessoas bem argumentativas. Ninguém ganha uma discussão com vocês. Vocês são pessoas que argumentam. Se a pessoa argumentar de volta, vocês argumentam de novo. Então é um ponto positivo. Ninguém consegue ganhar uma briga aqui com vocês. Vocês são sempre bem argumentativos aqui, tá? E um outro ponto, é claro. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de vocês, tá? Pode ser pelo porte físico, pode ser porque vocês também têm um semblante muito sério, mas as pessoas sentem medo de uma briga com vocês, tá? Vamos ver aqui agora um ponto negativo para quem escolheu a ametista, né? Quais são os pontos negativos para quem escolheu a ametista? Bom, só essa caiu virada, eu vou embaralhar de novo. Quais são os pontos negativos para quem escolheu a pedra da ametista? Ok. Saiu mais de uma carta, né? Então vamos lá. Quais são os pontos negativos de quem escolheu a ametista? Impulsividade, tá? Vou explicar também aqui nessa pedra. Pontos positivos é o que atrai coisa boa para vocês, o que ajuda vocês a crescerem. Pontos negativos é o que pode trazer impedimentos e problema para vocês. Então, um dos pontos negativos é a impulsividade. A questão de agir por impulso. E também fala muito da precipitação. Sabe quando eu estou paranoica? Estou na paranoia e eu começo a falar coisa, a ver coisa que não está acontecendo? Isso também é um ponto negativo de vocês. Um outro ponto negativo, quando vocês se acomodam naquilo que vocês têm. Então vamos dizer assim, você trabalhou, já construiu a sua vida e pronto, acabou, fim de papo. Então eu não faço mais nada, eu fico ali vivendo aquilo que eu sempre tive, a mesmice. Então isso é um ponto negativo. Não deveria ser, mas um dos pontos negativos de vocês são a sinceridade. Não era para ser, né? A verdade aqui. Quando a verdade vem num ponto negativo, a sinceridade e a honestidade vem no ponto negativo,
significa que vocês estão falando a sua verdade. A sua verdade basta. A verdade do outro não. Então, às vezes, aquela questão de sinceridade muito profunda que vocês acreditam que é o correto. Mas, às vezes, vocês acham que estão falando a verdade sobre uma situação, mas talvez não seja dessa forma que está sendo explícita. Porque se vocês agem, às vezes, na paranoia, nem tudo que vocês falam é verdade. Tá? Então, assim, também nesse ponto, um dos pontos negativos é contar mentiras. Às vezes, né? Quem nunca contou. Então, aqui, às vezes, o ponto negativo é contar mentiras. Um outro ponto negativo de vocês é o ataque. Então, assim, vocês quando são subestimados ou alguém quando fala alguma coisa a respeito de vocês, vocês não deixam barato. Vocês vão tirar satisfação. Vocês vão pra cima mesmo, vocês se impõem. Era pra ser negativo isso? Não. Mas talvez a forma que vocês se impõem acaba gerando uma negatividade pra vocês. Vamos se dizer que vocês estão namorando e você resolveu de alguma forma falar umas verdades para a pessoa. A pessoa não gostou e você de repente foi para cima. Aqui pode ser mulheres também que são agressivas, né? Que gostam de bater, tacar as coisas. Isso é uma coisa negativa, tá? Quebrar as coisas é uma coisa negativa. E um dos pontos negativos aqui é quando vocês dão mais atenção para amizades ou terceiros do que para pessoas mais próximas, né? Do que para a pessoa da casa aqui. Para alguns de vocês. Para outros de vocês, o ponto negativo de vocês são a amizade. Olha só que incrível, né? Talvez as amizades aí não estão sendo boa influência para vocês, por isso que tá vindo nesse sentido negativo. E um outro ponto que também se considera negativo para vocês, tá? É que vocês são pessoas assim, vocês são mais isoladas dos outros, né? São mais observadores aqui. Então, eu vejo que às vezes os ciúmes é um ponto negativo. Eu não vejo que aqui seja um ciúmes excessivo, aquele possessivo, obcecado. Mas assim, eu vejo aqui que a energia é mais aquelas pessoas que são que estão armadas, sabe? Aquelas pessoas que são uma bomba relógio. Talvez o ponto negativo de vocês são quando vocês estouram, porque aí vocês viram outra pessoa. Aquela pessoa maravilhosa vira uma pessoa insuportável. Então isso acaba acontecendo, tá? Vamos ver agora como que as pessoas estão enxergando vocês? Vamos ver agora como que as pessoas vêm enxergando vocês aqui. Ah, e claro, um dos pontos positivos, né? Pode ser que vocês sejam boas mães, boas profissionais, boas chefes, ou bons chefes, bons pais também, tá? Bons filhos. Então, assim, as pessoas enxergam bastante qualidade em vocês, mas quando vocês estão com a pá virada, sai de perto. Se vocês não medem esforços é até de perder a consciência a hora da raiva aqui. Pronto, um dos pontos negativos de vocês é quando vocês ficam com raiva, tá? Como que as pessoas estão enxergando vocês, né, no momento atual? Ah, magnífico. Bom, para quem escolheu a ametista, né, as pessoas veem vocês como pessoas muito iluminadas, pessoas que se destacam, pessoas que chamam a atenção, pessoas que estão felizes, né, pessoas que estão muito harmônicas aqui. Veem que vocês sempre estão em constante mudança, né? Então, provavelmente vocês não ficam parados num lugar só. Vocês sempre estão mudando alguma coisa, inovando alguma coisa, tá? Veem vocês como pessoas muito decisivas, pessoas muito comprometidas. Veem vocês como pessoas, assim, que estão bem equilibradas, sabem segurar o próprio instinto. Pessoas que carregam fidelidade, então estão enxergando o lado de fidelidade em vocês. O lado de confiança também, tá? Então as pessoas em torno, elas estão tendo uma visão muito positiva de vocês, tá? Não vejo realmente que alguém esteja olhando e enxergando negativo. Mesmo que vocês tenham rivalidades, mesmo que tenha alguém que não goste de vocês, essas pessoas, elas olham e falam, caramba, tão felizes, a vida deles estão mudando, olha como eles estão animados aqui, tá? Então, assim, até aquele que te deseja o mal tá um pouquinho inconformado porque estão enxergando muita felicidade. Você pode estar um caco, você pode estar super triste, com a cabeça cheia de pensamento negativo, mas para as pessoas vocês estão transmitindo um lado diferente, tá? Vamos ver agora um conselho, né, para vocês
Um conselho para quem escolheu a pedra da ametista. Um conselho para quem escolheu a pedra da ametista, por favor. Conselho para quem escolheu a pedra da ametista. Opa! Caíram algumas cartas aqui. Vamos lá. Qual que é o conselho? Era para vir, veio 3, né? Então, um dos conselhos é assim. Um dos conselhos é que vocês tenham mais atenção com o entorno de vocês. Vocês estão transmitindo serem pessoas muito bonitas, muito agradáveis e tem aí inveja circulando. Então, assim, tem pessoas que no momento estão invejando vocês, talvez pelo brilho que vocês estão carregando no momento, pelo que vocês estão conquistando. Então, tem pessoas muito atentas a isso aqui, tá? E tá pedindo uma atenção aqui para que vocês, assim, realmente fiquem bem observadores. Porque a beleza que vocês estão expressando não é só uma beleza física, uma beleza da vaidade. Uma beleza interna também. Isso tá atraindo olhares de invejosos, tá? Um outro conselho para vocês aqui é para que vocês deixem ir. Deixem ir a raiva, deixem ir a mágoa, deixem ir o pensamento negativo, deixa aí aquela pessoa também que não te respeita, tá? Porque você tem toda a força e toda a proteção necessária para deixar para trás aquilo que é velho, aquilo que é negativo. E fala aqui de tentações. Então, assim, para quem está comprometido, pode aparecer aí energias aí para tentar vocês, né? Vocês carregam uma energia de fidelidade, é assim que as pessoas veem vocês. E vocês são fiéis, né? Porque eu não vejo aqui também traição, pessoas infiéis aqui. Muitos de vocês são fiéis. E às vezes as pessoas elas vão tentar testar essa fidelidade. Então, para quem está num casamento, num relacionamento, pode aparecer pessoas aí tentando seduzir vocês, tá? Para outros de vocês, essa tentação aqui pode ser uma coisa que pareça que é muito boa, mas que vai resultar numa coisa ruim. Mas essa tentação eu vou até colocar aqui para vocês terem uma atenção, para ver em que área que é, né? Essa tentação vem em que área, para que o pessoal que escolheu a ametista fiquem atentos. Essa tentação vem em que área? Tá. Essa tentação aqui pode ser uma energia feminina, tá? Essa tentação ela pode vir no sentido de trabalho, pode ser alguma questão financeira, tá? Cuidado aí que pode ter alguém que tá de olho nos seus méritos aqui, nas coisas que você conquistou. E eu vejo muito aqui uma energia de uma mulher que pode ser mais baixa que vocês, cabelo preto, tá? Pode ser um cabelo preto, mas também pode ser um cabelo tingido aqui, porque eu vejo variedades de cor. É uma pessoa baixa, uma mulher, é mulher, tá? Tanto para você que é homem, mulher, homossexual, travesti, não importa. Isso aqui é energia de mulher, tá? E é uma mulher mais baixa que vocês, tem o cabelo preto aqui, ou um cabelo tingido, tá? E essa mulher, ela morre de inveja de vocês. Essa mulher, ela morre de inveja de vocês. E é uma mulher que tá de olho naquilo que vocês estão construindo. Ou tá de olho no seu relacionamento. Então, toma atenção com isso, tá? Tem alguém aqui que tá observando vocês, ó. Tem alguém que tá observando vocês. E como vocês aqui são pessoas que não ficam quietas, cuidado para que o impulso aqui não faça vocês cometerem algum erro, tá? Fazer algumas complementações para passar mais informações para vocês. Essa pessoa, ela tá de olho em alguma coisa que vocês têm construído na vida. Então, assim, às vezes é um casamento que você tem construído com alguém, às vezes é alguma coisa financeira, um negócio, às vezes é um trabalho, essa pessoa, ela tá de olho nisso, tá? Essa pessoa tá de olho nisso e ela vai tentar aí causar algum tipo de problema, tá? Eu não vou me apegar à energia de signos aqui, porque eu acho que isso não cabe, tá? Isso não cabe. Realmente é isso, tá? Essa pessoa aqui, ela tá de olho ou no seu relacionamento, ou nos seus negócios.
mas é uma coisa que você já tem estabilizado aqui, tá? Então, muito cuidado com essa energia. Já não é a primeira vez que essa energia aprontou. Essa energia tá vindo aprontando constantemente, porque fala que isso é uma coisa que vem se repetindo por muitos e muito tempo, tá? Bom, essa é a leitura para vocês, tá? Muito obrigada para quem escolheu a Pedra da Ametista. Eu espero que a leitura tenha ajudado vocês. Desejo a vocês muitas bênçãos. E claro, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos, para que eles também tenham aí algumas orientações, ok? Se você é novo no canal, se inscreve e vem fazer parte aqui dessa família, ok? Muito obrigada a todos, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!